E aí, gente, eu sou a Duda, estamos em mais um Labcast e hoje com a participação super especial da Lívia Bember. Seja muito bem-vinda, Lívia. Esse é o terceiro episódio do nosso Labcast sobre o tema Não Dá Pra Explicar, que é o tema da nossa conferência. E, Lívia, a gente queria conhecer um pouquinho mais da tua história, conhecer um pouquinho mais da tua vida. Você tem muito repertório para contar, você já deu uns spoilers assim na pregação hoje, que foi muito boa. Mas eu queria saber, para começar, sobre você, sua idade, casada, filhos, conta um pouquinho da sua vida agora. Eu sou a Lívia, eu tenho 28 anos, sou casada faz 5 anos. Eu me casei depois de 3 meses e tive o Sam, que é esse daqui, quer fazer um tchau, filho? Não? Tá de boa? E aí o Caleu, que tem 1 ano e quase meio. Eu sou formada em psicologia, também educadora parental, sou doula Legal. e missionária há 5 anos também, tempo de casamento. Que legal. E aí, para introduzir, eu queria saber do teu encontro com Jesus. Assim, o entendimento que você teve, o que virou a chave assim na sua cabeça para você dizer, isso aqui é a minha vida agora, acabou, é isso. Eu cresci em berço evangélico, né? Então, meu avô é pastor, meu bisavô é pastor, minha mãe é pastora, meu pai é pastor, meu irmão é pastor, todo mundo é pastor. Então, por muito tempo eu vivi sem saber o que existia além disso. Sim. Porque sempre foi modo automático, né? Então, todos os domingos a gente Está na faz igreja. isso, a gente come isso, a gente recebe essas pessoas, sempre é a mesma coisa, a mesma rotina. Uhum. Então, chegou uma fase da minha adolescência que eu fiquei... Por que eu faço isso todas as vezes, sempre do mesmo jeito? Comecei a me questionar algumas coisas. Sim. Eu sou quem eu sou porque eu estou onde eu estou. Questionamentos de adolescente, né? Normal. Então, quando eu me apaixonei pela primeira vez na vida, quando eu tinha, sei lá, os meus 15, 16 anos, tive uma super frustração de adolescência e tal. E aí me vi num momento onde, caramba, Deus pode intervir nesse lugar. Foi quando eu comecei a ter um relacionamento sozinha com Deus, assim, sem depender ou sem ter sido algo que os meus pais me ensinaram, né? E aí eu comecei a ler a Bíblia sozinha no quarto, eu gostava muito de grifar a Bíblia desde adolescente, assim, tinha, sei lá, os meus 14, 13 anos. Eu estudei numa escola cristã, Sim. então fazia muitas coisas dentro da escola, evangelismo e tal. Mas eu tive encontro com Deus mesmo quando eu fui para um acampamento. E nesse acampamento eu tive um encontro com Deus de verdade. E eu falei, cara, agora eu decido seguir Jesus. Não é algo que eu fui submetida a fazer. Que legal. Eu também vim de berço cristão. E eu tive um encontro nessa mesma idade. E como é precioso, né? Porque às vezes a gente, como adulto, tem a visão de que essas decepções de adolescente são besteira. Tipo, tanto faz, ela supera. Mas Deus usa até essas coisas que parecem besteira pra gente para realizar esses encontros e encontrar a gente de fato. E aí, sobre internet. Você posta constantemente, você está ali, eu te acompanho há muito tempo, inclusive. E aí, como foi que você entendeu? Quando foi que você entendeu que você tinha um chamado para influenciar pessoas e como é que a internet entrou no meio disso? Eu sempre gostei muito de escrever, sempre foi uma paixão, assim. Então, na época do Instagram, acho que foi 2012, eu gostava de postar foto, tipo, de praia, escrever um textão, assim. Mas só por gostar mesmo. E aí, na época, quando eu era em 2011, 2012, eu tinha uma amiga que era uma blogueira, naquela época era blogueira de blog mesmo, de escrito, que era Vida de Garota Cristã. E ela falou, eu sei que você ama escrever, então participa desse blog comigo. E o blog começou a crescer no meio cristão, né, na época. Por conta da escrita. Então, comecei a escrever, mas como quem não quer nada. E aí, quando Deus me chamou especificamente para Moçambique, e eu sabia que eu não ia naquele momento, que o meu coração começou a queimar, eu fiz uma oração. Eu falei, Deus, então me dá uma razão pela qual o meu coração queime enquanto eu não chegue lá. E aí Deus foi muito claro comigo. Mulheres e meninas, em relação à pureza, e que a internet seria um ótimo caminho para eu alcançar isso. Então, naquele tempo, foi meio que enquanto eu não vou para lá, eu vou amar e vou fazer isso. E aí foi quando Deus começou a me usar em relação a textos e tal na internet. Mas nunca foi, nossa, vou fazer isso porque... Entendendo intencional. o tamanho disso. Foi mais Deus me dá alguma coisa, Deus me deu, então eu vou fazer alguma coisa com isso. Que legal. E sobre seus filhos, você casou jovem, né? Muito. Você casou bem jovem e você ainda é jovem, você já tem 2 filhos. Como é que você equilibra tudo isso?
você está lá em Moçambique, você faz missões, você tem 2 filhos, você é muito presente na vida deles. Como é que funciona essa rotina, essas responsabilidades, equilibrar tudo isso? Como é que funciona para você? No equilíbrio, não. Não existe equilíbrio. Porque eu acho que isso faz muito parte da maturidade na vida cristã, entender que a gente não dá conta. Então, o que a gente fez, eu enxerguei, cara, eu não dou conta, então eu preciso criar um ambiente onde eu dê conta minimamente daquilo que eu preciso cumprir, qual é a minha prioridade hoje. Né? Então, há dias que eu dou muito conta do ministério e eu faço com as crianças um trabalho incrível, mas falhei com o Sam, entendeu? Então, como hoje a gente não tem voluntárias, mais do que a gente tem 2 só, mas eu não consigo equilibrar porque, infelizmente ou felizmente, são muitas questões. Então, sempre em alguma coisa eu falho. Só que hoje eu já lido melhor com isso. Eu sei que em alguma coisa eu vou falhar. E está tudo bem, desde que eu faça o meu melhor, aquilo que estava na minha mão. Mas uma coisa que me ajuda a, pelo menos, tentar equilibrar, é entender que sozinho eu não dou conta e a delegar tarefas que não são necessariamente feitas para mim. Sim. Então, existem coisas, por exemplo, hoje, em relação à limpeza da casa. A gente vive numa casa onde o nosso ministério é na nossa casa. São 13 crianças todos os dias na nossa casa. Se eu assumisse o papel dona do lar, no sentido de cuidado com a casa, eu ia ficar maluca. Então, eu deleguei isso. A gente contratou uma pessoa para limpar a casa, para eu poder dar conta de coisas que fazem mais sentido para o momento agora. Que só você pode fazer. Que só eu posso fazer. Limpar a casa, outra pessoa pode fazer e muito melhor do que eu. Então, eu entendi que, assim, eu não dou conta sozinha, eu preciso de pessoas e como que eu posso tornar esse processo mais leve. Pedindo ajuda. Sim, e é pegar leve consigo mesmo. Acho que na vida adulta a gente encontra muito isso. Muitas coisas para fazer, muita coisa para lidar e a gente precisa, às vezes, só... Delegar. Tá tudo bem. Às vezes você não vai ser perfeita todos os dias. 100% não é sempre o 100%. E me conta sobre seu secreto com o Senhor. O que você e Deus estão construindo juntos, ultimamente, assim? Cara, eu acho que aquilo que eu falei hoje tem sido muito chave nesse último tempo. Entender que eu sou insuficiente, que eu sou incapaz e que Ele é suficiente dentro de mim. E eu acho que a palavra-chave tem sido contentamento. Eu encontrar um contentamento, eu estar contente com isso. Porque a gente está em Moçambique, pois a gente está muito sozinho. Eu sempre fui uma pessoa que vive em comunidade. Meus pais são pastores, então vivi no meio de igreja. Depois eu fui para a Dunamis Farm. Vivi 2 anos com outras 2 famílias na mesma casa. Então sempre foi pessoas. E aí a gente foi para um lugar onde era só eu e o neto e o Sam. E aí tudo era só nós, tudo para fazer éramos nós, era um ao outro, assim. Então eu cheguei num lugar onde, cara, eu não quero ficar na sofrência. Porque eu sei que o Senhor me é suficiente. Só que eu preciso encontrar essa suficiência no meu coração de verdade, enquanto eu não tenho aquilo que eu quero, que no caso hoje seriam pessoas, uma comunidade, né? Uma aldeia de verdade, assim. Então, algo que Deus tem falado muito comigo e me ensinado muito é ser contente com aquilo que eu estou vivendo no momento e entender que Ele me é suficiente para todas as fases. Ele me é suficiente quando eu me sinto sozinha, Ele me é suficiente quando eu estou num pós-parto, Ele me é suficiente e é isso. Amém. Acho que é o que Ele mais tem falado comigo. Amém. E como foi? Você falou que Deus ele te falou de Moçambique, mas levou um tempo para você chegar em Moçambique. Então, quando foi que teve esse start, nessa tua chegada lá, e o que mais te marcou nesse começo da jornada como missionária? Deus falou comigo sobre ir para Moçambique em 2015, quando eu entrei na universidade. E Deus sabia que eu tinha que terminar a universidade, porque a universidade seria importante lá. E muitas vezes a gente acha que nós, quando a gente tem um trabalho missionário, a gente acaba largando faculdade, acaba largando tudo. Só que o campo mais precisa são pessoas capacitadas. A gente precisa de médico, a gente precisa de psicólogo, a gente precisa de pessoas capacitadas. Então, eu terminei a minha faculdade. Nesse tempo da faculdade, foi um tempo, estou fazendo a faculdade para chegar lá. Uma preparação. Uma preparação. E aí, quando, do nada, assim, eu lembro que eu recebi uma mensagem do pastor Theo, era um vídeo, convidando para fazer uma viagem para lá. E eu não era da igreja dele, da igreja que eu fazia a viagem. Eu liderava um movimento de uma célula na faculdade, que chamava-se Pockets. E aí eu fui através da universidade. Foi até onde eu conheci o Neto. A gente se conheceu nessa viagem, porque ele era da igreja do pastor e eu era da faculdade que tinha esse movimento. E aí, quando eu cheguei lá, eu tinha uma sensação muito forte no Brasil, até estranho estar aqui no Brasil, eu tenho uma sensação muito forte de não pertencimento.
Tipo, aqui não me pertence, aqui não faz sentido. Tem alguma coisa esquisita, assim. E eu sempre tive a sensação de Jonas. É como se, tipo, eu precisasse ser jogada no mar, que essa tempestade vai ficar acontecendo. E aí isso começou a acontecer. Aí eu fui para essa viagem em 2017. Tive a sensação de casa muito sinistra. Eu lembro que meus amigos mandavam mensagem e falavam: Lívia, tem um brilho seu aí que não tem no Brasil. E eu senti, tipo, aqui é minha casa, aqui é meu lar. Então foi muito difícil voltar e ainda ter mais tantos anos de faculdade. E caramba, eu tenho que voltar para casa, voltar para uma vida onde eu acho muita coisa superficial, pegar o meu metrô 5h30 da manhã e lidar com problemas que, na minha perspectiva, se tornaram fúteis. Então foi muito desafiador. Aí eu conheci o Neto em 2017, mas eu namorava na época, então cada um seguiu sua vida. A gente se reencontrou sem querer depois de alguns anos, depois de 2 anos. E aí estava num voto, enfim, nem cabe agora nessa história. Então a gente esperou mais tempo, mas quando a gente começou a namorar, a nossa primeira conversa foi: tá, quando a gente casar, a gente vai se mudar e a gente vai para Moçambique, porque o nosso chamado está lá. E aí quando a gente se casou, ficou 1 mês no apartamento. Quando a gente estava orando para ir para Moçambique, Deus falou assim: para vocês irem para Moçambique, vocês precisam se preparar. Então a gente foi fazer uma escola da Jocum, que é a DTS, Escola de Treinamento de Discipulado, e depois o DBS, que é a Escola da Bíblia. Então a gente ficou 2 anos servindo lá na fazenda do Dunamis, na época lá em São Paulo. E aí, nesse período, eu engravidei do Sam, depois de 3 meses de casada. Então tinha o período de gravidez, adaptação, mais estudo, mais prático do DTS, tananana. E aí, quando o Sam fez 1 ano, a gente sentiu claramente Deus abrindo as portas, é hora de vocês irem, é hora de vocês viverem o que vocês têm lá. E as portas foram se abrindo. Aí, mesmo sentimento de Jonas, tempestade, só vai cessar quando vocês pularem. Daí a gente pulou e foi para lá, assim, mas foi um período muito difícil, porque por muito tempo eu romantizei, né? Eu idealizei, eu sonhei. As pessoas têm mania disso. Tá, Fale. Fala. Quem são seus amigos lá em Moçambique? Qual é o nome do seu amigo? Seu amigo? Você gosta de viver em Moçambique? Sim. Você gosta mais do Brasil ou de Moçambique? Brasil. Do Brasil? Você quer viver no Brasil com vovô, vovó, ou você quer viver no Moçambique com Joaninha? Joaninha, né? E aí foi um período muito difícil, porque, querendo ou não, eu idealizei muitas coisas, como seriam. Agora é a minha vez, depois é a tua vez. E aí as coisas eram muito diferentes, porque a gente chegou numa cidade onde a gente pioneirou tudo. E quando eu fiz a viagem missionária, eu cheguei numa base missionária que tudo estava lindo, maravilhoso, tudo feito, entendeu? Então as crianças choravam por Jesus, achavam aquilo lindo. E eu falei: cara, as crianças da África, de Moçambique, elas choram por Jesus. Elas vai ser sempre assim. E a gente chegou num lugar onde a gente cantava e as crianças não escutavam nenhum. Você tá cheio de graça, mano. A gente chegou num lugar onde, tipo, as crianças nem respondiam: vai um pouquinho para trás agora. Me dá um minuto. Vai um pouquinho para trás. E elas não iam para trás. Tipo, não escutavam, não iam na presença de Deus. Então foram muitas frustrações por conta dessa romantização na minha cabeça. Foi um processo muito desafiador. Mas eu tenho convicção que, mesmo sendo muito difícil, a gente não teria como ser mais feliz e contente dentro do nosso coração em outro lugar. Amém. Porque é o lugar que... É o lugar que Deus quer que a gente esteja. Total. E pra gente finalizar, como foi pra você ter o entendimento do seu propósito, entender que você ia casar com o neto, a junção de tudo isso, as missões, sabe? Eu acho que as pessoas da nossa geração têm essa dificuldade em escolher com quem vão casar e às vezes problematizam muito ou problematizam de menos. Então, como foi essa relação pra você? Eu tive 2 namoros antes do neto. O primeiro namoro foi muito emotivo, muito emocional. Foi aquela paixão fervorosa. Era um menino de Deus também. Acredito que hoje seja um homem de Deus. Mas era tudo sobre... Era muita paixão. E quando a gente conversava sobre o propósito, mesmo sendo muito jovem, eu já sabia aquilo que eu queria, em relação àquilo que eu desejava. Eu não sabia meu chamado. Mas eu era muito envolvida com a igreja na época. Não tinha claro que eu era tinha um chamado missionário. Eu tinha uns 17 anos, eu já sabia que eu amava estar sempre dentro da igreja. Então, eu dançava no culto, eu cuidava das crianças, eu ia no culto dos jovens. Água? Eu ia no culto dos jovens. Agora é minha vez. Eu ia no culto dos jovens, daí ia na vigília, depois ia na igreja de novo. Então, eu tinha esse estilo de vida, tipo, amava o ambiente de igreja com os meus amigos e tal. Então, ok. E quando eu pensava em... Claro que na época eu não conseguia visualizar, né?
mas deu muito errado esse relacionamento, porque ele não tinha essa visão. Ele não amava tanto o ambiente igreja, tanto o ambiente em relação à vida com Deus. E aí não deu certo. A gente terminou principalmente por isso, porque eu fui para Moçambique a primeira vez. Licença. Eu fui para Moçambique a primeira vez e aí eu não conseguia visualizar ele vivendo aquilo. Sim. Né? Eu olhava assim e falava, cara, ele não vai nem na igreja direito nos domingos, ele surfava também, às vezes ele deixava de ir para surfar e tal, ele tinha uma visão de que o que eu vivia era meio religioso, sabe? Então, a gente terminou, quando eu voltei de Moçambique, eu falei, você é um homem de Deus, não tenho dúvidas disso, ele tinha um chamado pastoral, eu sei do meu chamado, mas aquilo que eu quero viver, aquilo que Deus tem para mim, não tem nada a ver com você. Então, tchau. Amava o menino, tipo, foi super difícil. Quando eu terminar... E aí, depois dele, eu fiquei muito presa em muito tempo em relação ao meu sentimento por ele ainda, anos, assim. E aí eu fiquei tão presa que eu conheci um outro rapaz numa viagem missionária, que eu olhei e falei, nossa, ele tem o mesmo propósito que eu, tem tudo a ver. Só que eu não tinha esse sentimento, eu não tinha nem o friozinho na barriga, que a gente fala, as borboletinhas na barriga. Só que eu pensei, não, eu fui tanto para esse lado de emoção, eu vou tentar ir para o outro lado para ver no que vai dar, né? Conheci ele, inclusive, aqui em Recife, no Shores. A gente namorou 2 meses, coitado. Porque não dava, assim, não tinha nenhum frio na barriga, não existia emoção. Tinha nada, tinha só o propósito. E daí, quando eu terminei com ele, eu falei, não, pera, eu preciso de um casamento em relação a propósito e em relação à emoção. Porque eu fui para um lado e não deu certo, eu fui para outro lado e não deu certo. Equilíbrio. Eu preciso dos dois. Uhum. Então, eu terminei esse relacionamento, só que eu percebi que eu já estava perdendo muito tempo da minha vida nessa área dos sentimentos e perdendo de viver coisas com Deus intensas porque eu fiz lenga-lenga, sentindo pelo meu ex-namorado. Depois namorei de novo. Aí depois, cara, chega. E aí eu fiz um voto com Deus, onde eu fiquei... Deus me pediu 1 ano sem contato nenhum com o gênero masculino. E eu ia viver a minha vida sem pensar nessa possibilidade de casamento, e eu ia viver só com Jesus e eu ia crescer. E aí eu fiz esse voto. Ainda não chegou a sua vez. Eu fiz esse voto em agosto. Em outubro, alguma coisa assim, o Neto me mandou mensagem, há muito tempo, tipo, depois, assim, me chamando para tomar um café. Eu fiquei curiosa, porque na viagem de Moçambique, eu olhava para o Neto e admirava muito ele. Falei, nossa, ele é um homem de Deus. Achava ele muito bonito, achava ele atraente. Olhava e sabia que ele tinha um propósito parecido com o meu. Só que eu estava num voto, eu fui de curiosa. O que ele quer falar comigo num café? E assim, não falou nada com nada. Uhum. Não teve conversa direito naquele negócio. Eu saí daquele lugar, naquele café, ele contando do propósito de vida, com muito frio na barriga, e ele contando aquilo que ele queria para a vida dele, porque ele sempre foi um cara que ele sabia para onde ele estava indo. Então, naquele dia, eu falei, cara, se eu tiver alguma coisa com ele, eu vou para onde ele está indo, entendeu? Até entreguei uma palavra para alguém aqui, que eu via ela numa corrida, e ela olhava para o lado e tinha uma pessoa correndo com ela. Aí ela olhava para o lado de novo, a pessoa já não estava mais correndo com ela, porque ela correu mais rápido. Daí depois ela olhava para o lado e tinha outra pessoa correndo com ela, só que essa pessoa corria ao lado dela. E quando ele corria mais rápido, ela corria junto. Uhum. E aí, como se Jesus estivesse ali na frente, né? Sim. Então eu olhava para ele e via como essa pessoa. Eu não preciso diminuir o meu ritmo com Deus, porque uma pessoa não vai me acompanhar, como o meu primeiro namorado. Sim. E eu quero uma pessoa que corra mais rápido do que eu, porque aí eu acompanho ele, e ele me estica mais. Sim. Então ele sempre foi uma pessoa que sabia muito para onde estava indo. Então naquele café da manhã, me gerou esse sentimento de propósito, tem tudo a ver com o que eu quero, me enxergo, e o sentimento. Então naquele dia eu falei, cara, é com ele que eu vou me casar, só que eu ainda estava no voto, faltava uns 10 meses para esse voto terminar. Então, como eu sabia muito bem aquilo que eu queria, aquilo que eu ia viver, que era Moçambique, quando acabou o meu voto, e o Neto, até quando eu liguei para ele, falei assim, eu não posso conversar com você, eu sei que a gente foi num café e tal, despretensioso, mas eu não posso conversar com você porque eu tenho um voto. De verdade, a gente não se falou além daquele café da manhã. Ele falou assim, você confia no relacionamento que eu tenho com Deus? Eu falei, confio, então eu vou te esperar. Aí eu falei, claro que não, porque eu era uma pessoa muito inconstante nas minhas emoções. Então, eu não podia garantir para ele de que quando passasse 10 meses, eu ia estar ali para ele, porque eu não tinha como eu passar essa segurança para ele.
E eu também não queria que ele perdesse a oportunidade de encontrar uma mulher incrível por conta disso, porque ele estava indo para Jocum, ele estava indo para Kona, para o Havaí, então eu sabia que ele poderia encontrar uma havaiana, que tinha o mesmo propósito. Eu não queria barrar ele de perder isso. Sim. E eu não tinha como dar garantia. Então ele falou, não, se você duvida de mim, você duvida do relacionamento que eu tenho com Deus, porque eu sei que eu vou me casar com você. Desliguei Caramba. o telefone, passaram 10 meses, e a gente se reencontrou, e a gente namorou 3 meses e a gente se casou. Então, eu consegui conciliar que o neto, ele me levaria mais longe no meu chamado, e eu me casaria com ele porque ele tinha essa junção dessas duas coisas, o propósito, o chamado e esse frio na barriga. E cada vez que o tempo passava com ele, você está atrapalhando, Senhor. Cada vez que eu passava mais tempo com ele, mais as borboletinhas do estômago aumentavam. Então eu vi muita graça de Deus, porque quando eu escolho alguém no propósito dele, ele vai me derramando mais borboletinhas na barriga. Sim. Mais, e tipo, mais, e mais, e mais. Tudo bem, mano? Cada vez mais. Então, foi muito, eu sou muito grata por isso, porque eu vivi grandes coisas agora, no meu chamado, em Moçambique, que se não fosse o neto, eu sei que eu não viveria. A gente comprou um terreno agora, e a gente está construindo acomodação, centro esportivo, uma escola. E a gente só comprou esse terreno porque foi ele que fez uma conexão com uma pessoa surfando. Que legal. Então, tem várias coisas que eu vejo, o meu chamado, aquilo que eu fui desenhada para fazer, que se não fosse ele, não teria essa extensão, essa grandeza, talvez seria muito menor. Então, eu percebo que eu sou a extensão do chamado dele e ele é a minha extensão do meu chamado. Entende? Entendi. Muito legal. Para finalizar, que a gente já bateu nosso tempo, deixa uma palavra para essa geração, para a nossa igreja, em relação a justamente propósito, chamado, esse alinhamento, esse discernimento de para onde a gente deve ir. Olha, a gente tem um lema que é na Casa de Brincar, que a gente tem que falar, é necessário uma aldeia inteira para educar uma criança. E eu vejo isso muito em relação a gente. A gente precisa parar de caminhar sozinho. Inclusive, quando a gente vai escolher alguém para se casar, eu lembro que quando eu estava noiva já, eu chamei todos os melhores amigos dele no privado e falei, me fala o que você pensa dele. Quais são as bandeiras vermelhas que você enxerga nele? Quais são os defeitos? Quais são as qualidades? E aí ele fez isso com as minhas amigas também. E a gente fez isso com os nossos pais. A gente perguntou para as pessoas, você me vê estando casada? Você me vê casando agora? E a gente conversou. Se as pessoas falarem que a gente não está pronto, se as pessoas me disserem coisas sobre você que não cabe a mim, a gente não vai se casar. Então, a gente precisa, como cristãos, eu vejo que a gente se move muito na emoção. Às vezes a gente precisa ser mais racional em relação às nossas escolhas. Porque tudo que a gente precisa num homem, a gente já tem um padrão, que é Jesus Cristo. Sim. A gente já tem um padrão do que um homem deveria ser através da Bíblia. Se ele foge disso, eu não posso continuar. Eu não posso me submeter a isso. Só que eu tenho medo de deixar isso. Só que isso vai ser muito pior daqui 10 anos. Isso vai ser muito pior daqui 15 anos, daqui 30 anos. Então, acho que uma das coisas que tem sido muito chave, desde a solteirice, desde o casamento, desde os filhos, foi eu, como mulher emocional, ser mais racional. Levar o evangelho mais com a minha mente, não só com o meu coração, porque o meu coração é enganoso. Sim. Então, submeter as minhas emoções a aquilo que eu sei que eu preciso fazer. Então, eu amo esse cara, mas esse cara não tem um propósito. Tchau. Tipo, tchau mesmo, entendeu? Vou sofrer, vai doer, mas tchau. E isso em outras coisas. Cara, não é para estar nesse trabalho. Eu vou ficar sem dinheiro, não vai ter como, mas tchau. Eu acho que a nossa geração ela é muito medrosa e daí depois ela fica sofrendo porque foi medrosa, entende? Então, hoje eu acho que a gente colhe muitos frutos por decisões racionais que a gente tomou, inclusive em que eu falei em relação à sexualidade, essas coisas. As decisões, o que te move a continuar, não foi o fogo que você sentiu no seu corpo queimando, o seu coração batendo acelerado, aquele sentimento, não vai te segurar no dia seguinte, não vai te segurar na próxima semana, não vai te segurar quando você não tiver tempo para ler. O que vai te sustentar é a decisão que você faz todos os dias. Racional. E hoje eu decido, é um culto racional. Hoje eu decido amar a Deus. Hoje eu decido amar o meu marido. Hoje eu decido seguir tais coisas. Então, é não ter medo de fazer o que é certo. Minhas amigas sempre falam, Lívia, você é muito chata. No sentido de que, tipo assim, para mim, se é errado compartilhar conta no Netflix, porque eu pago, mas você não paga, mas você usa a minha conta, é errado. Eu não vou compartilhar minha conta com você.
Só que a gente se corrompe com essas coisas muito pequenas. Com o cotidiano, né? Com coisas muito pequenas. Tipo assim, você que está pagando Netflix, mas a gente está compartilhando. E não pode fazer isso, mas eu faço, porque não tem nada demais. Na época era tipo CD pirata, DVD pirata. Nunca comprei. Não é certo, é errado. Então tem coisas que tipo assim, cara, não é certo, é errado. E ser chata com isso, ser chato com isso, porque os frutos a longo prazo são muito preciosos. E ser chato mesmo, sabe? Muito bom. Eu acho que a gente recebeu algo muito precioso da sua vinda. Muito obrigada por isso. E é isso, gente. Esse foi mais um Labcast. Foi um prazer. Obrigada, pessoal. Com a participação do Sam. Sam. Com a participação especial do Sam. Eu sei a sócia. É o quê? Eu já falei. E é isso, gente. Sigam a gente nas nossas redes sociais, aqui no YouTube, no Spotify. É isto.